Olá, tudo bem? E hoje vamos falar um pouco sobre empreendedorismo na pandemia. De pandemia, muitas empresas passaram por dificuldades econômicas ou até mesmo fecharam as portas. E outras empresas deram a volta por cima durante a pandemia. Entre elas estão a Netflix, Facebook, Instagram, TikTok, Amazon, iFood, Nubank, Mercado Livre e entre outras. Essas empresas passaram por cima de uma crise devastadora que ocorreu no ano de 2020 até 2021. O iFood chegou à incrível marca de 39 milhões de entregas durante o mês, o que rendeu muito dinheiro para a empresa, já que passamos uma quarentena muito complicada nesse período e que os shoppings e os espaços públicos não recebiam os clientes pessoalmente e os aplicativos de deliveries de alimentos fizeram muito sucesso. O tema que nós abordamos é bastante importante para quem deseja abrir um novo negócio, pois quem possui uma pequena empresa precisa saber administrar suas finanças durante a pandemia, caso aconteça uma nova onda de doenças. Traçar metas, objetivos e ter noção de como funciona o capital de giro da empresa é bastante necessário para manter uma empresa em uma pandemia. Objetivo: exibir a maneira que as empresas conseguiram superar o período da crise de pandemia de maneira lucrativa, além de fazer em que outras empresas tenham base como superar e aprender como não ter problemas com outra pandemia. Como metodologia foi utilizada a pesquisa do tipo exploratória em sites especializados no assunto estudado. Também foi aplicado questionário para a coleta de dados e foi realizado uma análise qualitativa dos resultados. Entrevistados. Para nossa entrevista, foi decidido entrar em contato com a funcionária de uma livraria e um empresário que atua no ramo de contabilidade. As perguntas aplicadas foram: durante a pandemia, houve alguma dificuldade para se estabilizar o seu negócio? Se houve, você acha que a pandemia teve alguma influência nessa suposta dificuldade? Atualmente está tendo um controle em sua economia e se melhorou pós-início ou auge de pandemia? Antes da pandemia, estava melhor sua renda econômica ou melhorou pós-pandemia? A resposta do empresário foi: sim, houve um grande impacto na minha empresa. Paramos de funcionar durante a quarentena e a renda da empresa caiu muito. A resposta da segunda pergunta do empresário foi: sim, minhas finanças estão muito melhor que antes. Durante a pandemia consegui manter, porém sem lucro. Por fim, a última resposta do empresário foi: antes da pandemia tinha uma boa renda, porém agora muitas empresas quiseram um contador e assim fiz um aumento na minha renda. Sim, houve uma grande dificuldade para me estabilizar e por causa da quarentena ficamos com uma renda baixa. A resposta da funcionária foi: estou com um bom controle financeiro e a empresa está lidando bem pós-pandemia. Ela até teve um lucro maior que no meio da pandemia. A funcionária foi: antes da pandemia eu estava no caixa e agora faço parte do financeiro da empresa. E meu salário aumentou por causa da nova função. Agora recebo mais. A primeira pergunta, houve uma grande dificuldade financeira. Já na segunda pergunta, os dois possuem um bom controle financeiro e os dois melhoraram muito a renda após pandemia. E, de acordo com a terceira pergunta, os dois tiveram um aumento nas rendas financeiras e receberam mais do que antes da própria pandemia. Conclusão. Por fim, as respostas dadas foram semelhantes e diversas. Os dois entrevistados que possuíram dificuldade na pandemia e conseguiram superar essas crises é um bom exemplo que influenciou eles positivamente e a vontade de criar e expandir a sua empresa. Tendo isso à mostra nos comentários feitos por eles e agora estão tendo uma boa renda após pandemia.